Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar apresentando mais um gráficozinho disponível na Matplotlib, que é o gráfico de bolhas, tá certo? Então, gente, um gráfico de bolhas, ou Google Chart, como é comumente conhecido, é semelhante a um gráfico de dispersão, mas adiciona uma terceira dimensão através do tamanho dos marcadores. Cada ponto é representado por uma bolha com tamanho proporcional a um valor adicional. Então aqui eu tenho um exemplo que é o seguinte, eu botei aqui alguns dos continentes, tá certo? E botei indicadores como população, PIB, per capita e área, certo? Aí nesse caso que eu escolhi cores, para a gente estar representando essas regiões, que vão ser representadas por círculos, com relação a essas variáveis aqui, tá certo? Para eu traçar esse gráfico, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar plt.scatter, vou pegar população, a primeira variável aqui nessa ordem, per capita, vai ser a segunda, e área, eu criei uma lista, para não ter que colocar todos esses valores aqui. Então, são valores que estão em lista, todos eles, tanto população, PIB per capita e S igual a área. E ser cores, ele vai chamar dessa lista aqui, Red, Blue e Green, exatamente, Américas, Ásia e Europa. E o alfa igual a 1 aqui, eu posso botar aqui, por exemplo, 1 já é o padrão, vamos botar aqui 0,5, depois a gente muda para 1. Tá certo? E aqui eu tenho o título, o rótulo do eixo X, rótulo do eixo Y, a escala de X e Y, que estão na escala logarítmica. Se eu não botar a escala logarítmica, você vai ver o que acontece. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então vamos compilar aqui para a gente entender. Então nesse exemplo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a variável população em milhões, per capita, em dólares, está tudo escrito aqui, ó. População em milhões, então nesse caso aqui é 1.019 milhões, ou seja, você tem que multiplicar por 1 milhão esse número aqui. Por exemplo, população da Europa, 747 milhões, tá certo? O PIB per capita em dólar, por isso que eu botei o cifrãozinho, e a área em quilômetros quadrados. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui população no eixo X, per capita aqui no eixo Y, e o tamanho da bola é a área. Observe aqui, ó, que o vermelho aqui, ó, vamos mudar aqui o alfa para ficar melhor, que é a primeira, se diz as Américas. Então, observe que a área das Américas é bem grande, em comparação, por exemplo, com a área verde aqui em green, Europa. A área da Europa é menor. Aí você vai observar o seguinte, que essas bolas vão se deslocando para esquerda, ou para a direita, ou para baixo ou para cima. Por exemplo, o azul aqui, que representa a Ásia, a gente espera que a população seja grande. O que acontece? Ó, população grande, ela se desloca o quê? No eixo da população mais para cá. Observe que a Europa tem uma população pequena, ficou mais para a esquerda. Por outro lado, quando a gente pensa no PIB per capita, observe que a Europa está lá em cima, ó, porque o PIB per capita da Europa, 10.180, opa, não, desculpe, 30.083 dólares contra apenas, por exemplo, no caso da Ásia, que é o menor, 8.943. Então, bem menor, Então, percebe que a Europa está lá em cima, ó, subiu muito aqui, e a Ásia está cá embaixo. Tá certo? É muito importante você entender isso, gente, porque senão você não vai conseguir utilizar na situação. Então, reflita bem, faça modificações, modifique os valores da matriz, bote valores menores, compile e veja o que acontece. Tá certo? A gente pode também acrescentar rótulos nas regiões, porque ficou ruim, você vê que eu tive que ler aqui, foi proposital isso, eu tive que olhar aqui vermelho. Vermelho é quem? Tá. Eu posso acrescentar esses rótulos, botando este comando adicional, esse for aqui, for i região em enumerate regiões, aí ele vai ter um plt texto, população e tal, aí você, isso que eu fiz com o GPT, A princípio de lá eu fiz só olhando a documentação lá na página da Matplotlib, mas eu falei, poxa, eu queria muito rótulo, eu não estava vendo lá como colocar, não entendi direito, fui lá, peguei o código anterior e falei, GPT, eu quero botar uma terminologia, o nome de cada região, porque está difícil de entender o exemplo. Tu tem que olhar para o código. Isso não é legal. O código ele fica só para a gente. A gente quer apresentar para as pessoas comuns, que não sabem programação, por exemplo, a informação. Então, quando eu compilar aqui, ó, pronto. Américas, Europa e Ásia. Olhando para esse gráfico, eu sei o quê? Que se eu considerar a população, ó, qual tem a maior? A Ásia. Se eu considerar o PIB per capita, qual tem o maior? Europa. Se eu considerar a área, não apareceu aqui, mas a gente poderia colocar de alguma forma aqui na região, a área maior é das Américas, Então, fica bem interessante. Você vê que a informação, ela é muito compreendida, nesse gráfico aqui. Deveria ser um gráfico tridimensional, só que o cara deu uma sacada. Não precisa de 3 dimensões. Eu boto em 2, só que eu boto uma bolona grande para essa terceira variável aqui, que é a área por região.
certo? Então é isso aí. Espero ter entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.